Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a importância da saúde mental. Este ano, o tema é paz, equilíbrio e saúde mental. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo mais deprimido das Américas. Quase 10% dos brasileiros convivem com ansiedade, o que representa aproximadamente 18 milhões de pessoas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Igor Barros. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado a você, Renato, pelo convite. E estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Maravilha, um tema tão importante, né? Perfeito. Da gente falar. E eu queria começar perguntando qual exatamente a importância do Janeiro Branco. Pois é, o Janeiro Branco, como os outros meses também, nasceu para justamente as pessoas concentrarem um assunto, né, um tema específico, para que justamente as pessoas tenham mais acesso às informações e mais profissionais consigam passar essas informações para a população em geral. Igual essa que você acabou de trazer, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, muitas vezes não sabem o que são os sintomas. Imagina ter profissionais recorrentemente falando sobre esse assunto. Então, acaba que as pessoas tenham mais acesso à informação. Sim. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de quê? Quais são esses sintomas? Bom, a ansiedade, ela se confunde com muita coisa, na verdade, né? Sim. Muitas vezes a pessoa está roendo a unha, está muito ansiosa, coçando muito a cabeça e começam a ter esses pré-diagnósticos, né, de que não são de formas muito corretas, mas a ansiedade em si, ela muitas vezes são sintomas biológicos, no qual a pessoa começa a sentir calafrio, uma vontade grande de fazer alguma coisa que não está na rotina dela tão consciente, né? Aperto no peito. Aperto no peito, sudoreses, né? Na mão, na palma do pé. Isso tem que tomar bastante cuidado quando começa a aparecer isso, para a pessoa começar a ter um alerta e começar a perceber o que está acontecendo em volta, né? Uhum. Sensação de que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o quê. Essas ansiedades, elas geralmente são coisas até boas, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, né? Sim, é verdade. Por exemplo, se você vai se preparar para uma palestra. Isso. Né? Acho que, me corrija se eu estiver errado. Perfeito. A ansiedade todos nós temos em um certo grau e ela é importante exatamente para isso, para a gente se preparar. Vamos supor, eu sou jornalista, vou fazer uma entrada ao vivo. Então, a ansiedade ela vai fazer com que eu me prepare para que aquela entrada seja uma entrada com mais informações, seria mais ou menos assim. Perfeito. É importante a gente perceber que assim, a ansiedade ela pode ser usada até para o lado bom. Exato. Né? Então, você começar a se preparar para uma coisa que você anseia muito, pode ser que você esteja melhorando suas condições para que você não sinta aquilo numa constância ou te atrapalhe. Perfeito. Começar a gaguejar, né? Começar a não saber dar branco, que é, né? Aquelas pessoas que perdem todo o conteúdo. Ou uma viagem, né? Você vai se preparar para aquela viagem. Enfim, então isso seria algo positivo. Positivo, né? Justamente. E aí, quando é que eu vejo, não, essa ansiedade está me fazendo mal? É quando começa a atrapalhar as suas rotinas diárias, né? Então, você está ou dormindo demais, ou você acorda várias vezes à noite, né? Então, aquela pessoa não consegue ter uma concentração maior, né? Para ler, para trabalhar. Sabe aquela coisa que você está escrevendo uma coisa, está na sua cabeça, de repente você olhou para cima, pum! O que eu estou fazendo agora? Meu Deus, o que eu estou falando? O que eu tenho que fazer? Então, a ansiedade ela vai bloqueando as pessoas, muitas vezes, de algumas coisas que ela tem que fazer. Certo. E a ansiedade, ela pode levar para algumas válvulas de escape, por exemplo, o uso exagerado de bebidas ou o uso de alguns cigarro ou outros artifícios? É comum, não é tão incomum como as pessoas pensam, não, mas descontar na alimentação, em vícios, jogos, né, que a gente está vendo muito aí. Inclusive, uma situação atual, né, que é a tela. Sim. Então, você está, sei lá, você está mais ansiosa, assim, aí você pega o celular, você não sabe nem o que você vai ver, não, mas você começa a ver lá as redes sociais e começa a ficar tempo lá, quando você vê, o dia acabou. Né? Na verdade, você não distraiu. Você realmente estava trabalhando a sua ansiedade ali dentro. Uma espécie de fuga. É uma espécie de fuga. Então, quando procurar um profissional? Exatamente quando cai em tudo isso que a gente está falando, né? Quando começar a te atrapalhar,
Eu costumo dizer assim, o profissional da saúde mental, geralmente aparece só em casos graves, né? As pessoas vão procurar só quando está muito no extremo. Então, quando começar a te atrapalhar, o sono é um bom sinal, a alimentação é um bom sinal de você começar a ver que não está te ajudando bastante ou não tá te atrapalhando para o seu dia a dia. Às vezes as pessoas que estão ao redor também, né? Isso. Porque, por exemplo, se você está exagerando no consumo de álcool, né? Ou em algum outro vício, vai incomodar também as pessoas que estão ao redor, né? Perfeito. E aí você não sabe que a causa daquilo é a sua ansiedade, você está vendo só a consequência, né? Perfeito. As pessoas muitas vezes dão sinais. Sim. A sociedade em volta, né? Ela fala assim, você não está exagerando, não está demais. E muita gente ignora porque não está fazendo mal. Né? Eu estou comendo demais, mas estou me saciando, tá de boa, né? Uhum. Agora, quando começa a vir falas do externo, é um ponto de atenção. Não quer dizer que é um diagnóstico, claro, mas a pessoa já começa a falar assim, o que está acontecendo? Está chamando mais atenção do outro do que de mim mesmo, né? E, geralmente, quando a gente recebe essas falas, a gente vê com um olhar negativo, como se fosse uma crítica. Perfeito. Né? Mas, se a gente tiver a maturidade, ou tentar ter a maturidade de olhar com um outro olhar e tentar ver, não, talvez isso seja um alerta para que eu possa exatamente procurar um profissional. A sociedade, ela geralmente fala bastante, né? Sim. A gente tem que ter um filtro também, porque... Principalmente, A gente nunca sabe o que é bom, o que é ruim ali. Mas quando você começa a ver uma frequência de pessoas falando a mesma coisa, acende a luz amarela, né? Começa a ler um pouco mais. Pessoas que nos amam também, né? Também tem Perfeito, isso, né? né? Pessoas que estão ao nosso redor, que querem o nosso bem, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Perfeito. Então, assim, e aí a gente está falando de ansiedade, porque, de acordo com o estudo mais recente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade, ela pode também abrir portas para várias outras doenças com relação à saúde mental. Perfeito. É muito comum a ansiedade ser o primeiro estágio, né? Então, aquela gripe, aquele resfriado que você tem, que de repente você não trata, ele vai piorando para justamente ir causando coisas piores na pessoa, né? Então, até uma inflamação no ouvido pode acontecer quando você não trata um resfriado. A ansiedade é a mesma coisa, porque aí vai caminhando para uma depressão, caminhando para um estágio de um outro tipo de patologia, né? Que também tem um leque gigante dentro da saúde mental. Até pensamentos de autoextermínio, né? Isso. Ou até tentativas também. Esses são também, vamos dizer assim, o estágio grave do negócio. E a ansiedade, a gente pode falar de cura, de tratamento? Eu costumo dizer que tudo tem como sair, né? A ansiedade, por ser um estágio inicial, ela tem realmente uma tendência de cura muito maior do que quando você deixa para tratar uma depressão, por exemplo, né? Agora, a ansiedade, ela tem, vamos dizer assim, um leque gigantesco de possibilidades, e lembrando que cada um tem um estilo de vida, né? Então, o que é bom para mim pode ser... Não existe uma receita geral. É individual. É individual. Né? E isso passa pelo autoconhecimento também. Muito. O autoconhecimento, ele vai ajudar você a se interpretar e saber o que é bom para você. E se for o caso, o uso de medicamentos momentaneamente, que seja? E cada evolução, né, da doença, você vai sentindo, você vai percebendo que ou você tem a capacidade de ir melhorando ou não está ajudando tanto. O medicamento geralmente é a solução para amenizar ou até curar esses sintomas. Mas análise e terapia, que é o que eu falo, serve para todo mundo. É muito importante. Cada vez mais, eu acho que o Janeiro Branco vem até para vamos dizer assim, intensificar, não a propaganda para a profissão, mas assim, é uma intensificação que a população está precisando ser ouvida, né? Por profissionais qualificados, por pessoas que têm um preparo, porque, vamos dizer assim, a conversa com a vizinha é muito boa, é muito bom, mas o tratar, o acompanhar, o saber o que está acontecendo contigo, o profissional vai te ajudar muito melhor do que uma conversa, um bate-papo, né? Com certeza. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e o mês da campanha da saúde mental. O nosso entrevistado é o psicólogo Igor Barros. Igor, nós falávamos sobre a ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E agora a gente vai falar um pouco sobre depressão. O que é depressão? Pois é, a depressão é um estágio um pouco mais grave, né? Não quer dizer que vem somente da ansiedade, tá? Mas depressão, existem estudos que já falam que tem questões genéticas, tem estudos que falam que é questões ambientais, né? Então, as pessoas cada vez mais estão compreendendo um pouco mais sobre o que é a depressão. A depressão, ela tem chamado muita atenção porque não tem mais classe social, não tem idade, e, ao mesmo tempo, tem um impacto muito grande, não só para a pessoa, mas também para quem está em volta. Então, vamos dizer assim, é uma doença que vem bem pesada, até porque quem está vendo, muitas vezes não entende por que a pessoa que sempre estava rindo, hoje quer ficar em casa, dentro do quarto, dormindo o tempo inteiro, deixa de fazer coisas básicas, como tomar banho, se alimentar, e fala assim, olha, o que aconteceu com essa pessoa? O incompreensível, o incompreendido fica chamando mais atenção, né? Sim. A depressão é considerada uma doença? Sim. Ela já está no rol das doenças. Dentro do Manual de Doenças Mentais, ele ganhou um capítulo inteiro, praticamente. Não que não fosse falado no passado, mas agora com mais estudos e mais, vamos dizer assim, com toda a amplitude que a doença hoje aparece na comunidade. O que a gente percebe na nossa sociedade, né? Se você tem pressão alta, você tem um exame que revela que a sua pressão está alta, né? Se você tem um câncer, você também tem um exame que revela que você tem câncer, e assim como algumas outras doenças. Como a depressão, você não tem um exame, né, que faz o diagnóstico, olha, está aqui, ou no seu cérebro, ou algum exame de sangue, você tem depressão. A tendência é as pessoas não compreenderem quem não tem. Perfeito. Né? Não compreenderem. E aí tem história, isso é mimimi, vai lavar a louça, vai lavar roupa, vai viajar, vai namorar, enfim, várias coisas que as pessoas que não realmente compreendem que a gente está falando de algo muito, muito sério, de pessoas que tentam, inclusive, o autoextermínio, que a vida perde a cor, fica preto e branco, não tem mais graça, não tem mais nada. E como o Igor está falando, que é um especialista no assunto, é uma doença. Então, as pessoas precisam enxergar isso com seriedade. Perfeito. Mudou, mas ainda tem muito que melhorar na nossa sociedade, concorda? O preconceito sempre vai existir, né? Então, o legal do Janeiro Branco é que ele traz a consciência para uma população que talvez nunca teve acesso ou nunca teve contato com alguém com depressão, conhecer um pouco mais. Até para ela também não julgar e, em vez de atrapalhar, ajudar um pouco mais ao tratamento, né? Então, assim, a depressão, quanto mais a gente conseguir estudar, entender melhor, testar coisas, né? Desde a parte medicamentosa com a parte de tratamentos também, a tendência é que isso diminua mais dentro da sociedade, né? Sim. De que forma? É claro que quem tem depressão, que é uma doença, tem que procurar ajuda. Perfeito. E um tratamento com um profissional mais eficiente, que no caso é um psicólogo e um psiquiatra, Perfeito. né? Isso, ponto. Mas quem está ao redor dessa pessoa? Como você falou, né? O ideal é não atrapalhar. Perfeito. Mas qual a primeira ajuda que pode fazer? Ou melhor, como não atrapalhar quem tem depressão? Ótimo. Como toda doença, o importante é você entender um pouco o que está acontecendo. Então, hoje a gente tem muito acesso à informação. Sim. E existem sites sérios, né? Existe o próprio Ministério da Saúde, ele tem um portal sobre depressão sensacional, com muito estudo, muitas falas, muitas dicas, né? Também de acompanhamento. Então, hoje, a pessoa ter acesso à informação é o primeiro passo, né? Não julgar, entender primeiro. Segundo, a depressão, muitas vezes, ela vai aparecendo. Ela dá sinais. E as pessoas, como qualquer
qualquer ser humano, né, deixa para quando está muito grave Sim. procurar uma ajuda. Pô, é só para ser sinal? Pô, você não acha que isso pode ser alguma coisa? Não vale a pena investigar? Não vale a pena você procurar um médico, né? Porque aí a pessoa antecipa. A chance de melhoria de uma pessoa que está no estágio inicial de uma depressão é gigantesco, chega a ser 90% da pessoa, né, nem desenvolver o sintoma grave da doença, né? Então, é importante ela começar a entender um pouco isso. E uma coisa que assim, eu diria que é a dica de ouro, né? É o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se entende, mais você está se percebendo, a chance de você entender que você está indo para um caminho que não está te fazendo bem é muito maior. Então, com isso, você mesmo já começa a perceber um pouco mais sobre essa parte da doença. Certo. E de uma forma geral, quais são os sintomas? Bom, ele tem estágios, né? Então, ele geralmente aparece numa esfera mais biológica, que é atrapalhar o sono, a pessoa não consegue se concentrar para dormir. Sabe aquela pessoa que está cansada, chega cansada, está com a cara de cansada, deita na cama, desliga tudo, está tudo perfeito para dormir e ela fica rodando a noite inteira. Ou pior, tem picos de sono, né? Dorme, acorda logo em seguida. Dorme, acorda logo em seguida. Isso, com a constância muito grande, vai te deixando mais cansado. E é um cansado, vamos dizer assim, Mental, né, silencioso. também, né? E mental, justamente. A pessoa fica exausta, Ela se sente fica exausta. né? E ninguém entende, porque você ficou dentro do seu quarto a noite inteira. Acordou de manhã, tomou seu banho, vestiu a roupa para ir trabalhar. E você está cansado? Como assim? Né? Então, esse é uma das iniciais. As compulsões, geralmente, elas nascem e não tratando, ela gera realmente um caso de depressão. Então, compulsão em alimentação, até tela é uma compulsão. Tem várias formas de você estar demonstrando isso, né? Então, você perceber isso já de início, porque são sintomas que aparecem um pouco mais, é mais visível não só para a pessoa, mas também para a sociedade. Então, fica mais fácil de perceber o que está Então você não acontecendo. tinha e começa a ter, E é isso? começa a ter, justamente. Tudo que eu estou falando é em Que relação aí seria a... uma fuga também, né? Que foi um pouco do que a gente falou com relação à ansiedade. Perfeito, é né? isso mesmo. É isso mesmo. Uma tentativa de amenizar aquela dor, né? Aquela angústia. É porque o ser humano ele tem uma tendência assim, ele não gosta de sentir dor. É, Então, ele tem que sempre fugir dela. exato. Se eu tenho que tomar uma vacina, não vou tomar hoje não. Vai adiando, né? Eu estou bem, não sei o que é isso, até parece e tal. Então, quando chega no extremo, que você tem que fazer aquela situação, aí, geralmente, é quando aparecem pessoas que te ajudam. Não, eu vou te levar lá para tomar injeção, porque senão você vai ficar doente. E a depressão tem muito essa questão também. Muitas vezes é o parente, é o amigo, né, o companheiro que vai buscar ajuda para a pessoa. Uhum. E tem casos também de que existem casos de que a pessoa não demonstra que está com depressão, mas por dentro tem aquela dor corroendo? Olha, hoje é um pouco mais incomum, porque a gente até por jargão usa, você está deprimida. É quando a pessoa, sei lá, o time de futebol perdeu, e aí você fala que a pessoa está deprimida porque o time perdeu. Que é o resgate que o Janeiro Branco faz, né? Ele fala assim, muitas vezes a nossa fala pejorativa, ela não corresponde ao que realmente está acontecendo. Então, é um pouco mais difícil ser tão invisível, tá? Os sintomas. A pessoa ela muda bastante em termos de algumas coisas. Coisas básicas, por exemplo, que é se alimentar, tomar banho, vestir uma roupa, entendeu? A pessoa começa a ter dor, ela começa a ter não querer fazer as coisas. Aniversário do filho, ela não quero nada não. Tem uma tendência a se isolar também? A se isolar. O isolamento é um sintoma mais comum. Correto. É o mais comum. Então, é muito importante mesmo as pessoas estarem atentas, né? Porque esse resgate, pelo que você falou, às vezes a pessoa não tem nem força, né? Para fazer procurar ajuda, né? E isso é uma coisa que acontece, tá? A pessoa não buscar ajuda,
é muitas vezes porque ela acha que vai conseguir sair sozinha. Como é uma coisa que não é palpável, não é um machucado, você bota um band-aid e tudo Exato. melhora, né? Um pé quebrado, Um né? pé quebrado, que você vai, sei lá, fazer uma fisioterapia vai melhorar, ou tomar um remédio melhora. E tem um outro cuidado, que é até um ponto que a gente podia chamar atenção também para o pessoal, é o automedicamento. Que você vai na farmácia hoje, você pedir, eu tô meio assim, cansado e tal. Não, tomei isso aqui, Vitamina, isso aqui. uma vitamina, complexo vitamínico. E já tem alguns isso é estudos que falam que tem alguns tipos de vitaminas que eles intensificam em vez de ajudar. Tem que procurar um especialista, não tem Isso. jeito. Certo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e o mês da campanha da saúde mental. O nosso entrevistado é o psicólogo Igor Barros. Igor, nós falávamos aqui, né, sobre a depressão, uma doença tão complexa, invisível fisicamente, né, mas tão complexa. E eu queria perguntar para você quais são os tratamentos que existem hoje. Bom, Renata, e hoje existe desde o medicamentoso, né, que eu costumo dizer que é um pouco é o estágio final, né, que a pessoa começa a tratar com medicamentos, e as terapias. A gente hoje tem um leque gigantesco de terapias, né, então desde as alternativas, holísticas, as terapias comuns, né, de atendimento, de psicoterapia, que vem ajudando bastante e tendo bons resultados. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não teve nunca contato com isso. E aí, ela começa a perceber um pouco mais ela no processo. Sim. Que a depressão, ela faz com que você fique numa dormência intelectual. Então, acaba que você não percebe tantas coisas que estão acontecendo em volta, até mesmo com você mesmo. E aí, a terapia, ela meio que resgata isso, busca isso, para que a pessoa comece a perceber onde ela está. Interessante. O que tem hoje de terapia alternativa e terapias holísticas, falando rapidamente, claro, assim, de novidades? Bom, é um leque bem grande. Imagino. É um leque bem grande mesmo. Mas, assim, as terapias holísticas, elas geralmente que pegam a pessoa como um todo, né? Então, envolve ela com o meio ambiente. Então, desde coisas como meditação e yoga, associado a uma busca interior, né? Então, meditações que a pessoa é conduzida para sair do estado comum dela, até questões mais assim voltadas para a área sistêmica, né? Que envolve família, a constelação familiar, por exemplo, é uma técnica também que é utilizada. Mas, realmente, a terapia hoje em si é uma ferramenta com maior recurso. É verdade. E aí, pensando de uma forma mais ampla, os exercícios físicos, eles são fundamentais também quando a gente está falando nesse processo? Olha, vou falar uma coisa para você. Tudo que eu leio sobre todos os estudos que eu leio a respeito de saúde mental, em algum momento ele vai falar da prática de exercício. É verdade. Que seja esporte, que seja academia, que seja uma caminhada, que seja o fato da pessoa fazer um alongamento todo dia. Sim. Mas a importância disso no cotidiano da pessoa é como se fosse o seguinte: não quer adoecer? Começa pelo exercício. Sim. E adoecer, eu estou dizendo não só mentalmente. É verdade. Então, você começa a praticar exercício. Não vai ser essencial. É porque muita gente pensa, né? Mas eu não tenho tempo. Mas é muito cansativo. Mas eu não gosto de malhar. Mas eu não gosto de não sei o quê. Tem alternativa, tá? Uma caminhada simples, estacionar o carro um pouquinho mais longe do seu trabalho e ir caminhando até o seu trabalho. Você, sei lá, vai comprar pão em vez de carro, vai a pé. Então, você começar a mudar um pouco seus hábitos para justamente você começar a gostar daquilo. Tanto é que você chegar para um corredor e falar assim, amigo, você vai parar de correr. O cara tá doido. Não paro mesmo. Aquilo lá virou um vício, é uma coisa positiva para ele, né? E a tendência é que ele se proteja muito, não só fisicamente, mas também mentalmente. E é interessantíssimo, porque todos os especialistas que eu trago aqui, psicólogos, médicos de todas as doenças, Legal.
além de, né, do tratamento em si, todos falam exercícios físicos. Nosso corpo não nasceu para ficar parado, né? E aí, eu acho que você tem que mudar um pouco a mentalidade também, encarar o exercício. Se não tem prazer, eu mesmo não tenho muito prazer, eu encaro como uma obrigação, entendeu? Porque é uma obrigação, é como se fosse uma obrigação para o seu corpo, né? O que é interessante, assim, da mesma forma que a gente aprendeu a comer a coisa gostosa... É isso, por aí. A gente começa a comer coisas saudáveis. Deu um pouco de trabalho no passado. Hoje tem restaurante de comida saudável. Tem. Então, a tendência é que o mercado de academia, eles vão academia, esporte, né? Eles vão melhorando cada vez mais para trazer essas pessoas que não gostam de praticar, né? Então, vamos dizer assim, vai acabar as desculpas um momento. Vai acabar, e tem que acabar. Então, assim, quem está em casa, acho que a principal mensagem que tem que ficar é, se está num processo de depressão, se está num processo de ansiedade, existe solução. Sim. Né? É uma fase, é uma doença, e para toda doença existe tratamento. Se a gente não está falando no processo de cura, existe tratamento. E tratamento para que a pessoa possa ficar bem. O Janeiro Branco, ele vem com essa pegada, né? Da gente procurar ajuda para que a gente possa ficar bem. Uma coisa, Renato, que é legal dizer para todos é assim, a gente costuma procurar ajuda só no extremo, né? E a saúde mental, ela tem um agravante de uma encravada, de um machucado, né? Ela é silenciosa, ela não vem com prazo de validade e ela tem uma situação que é assim, eu nunca sei o que eu estou tendo de verdade. Sim. Porque, teoricamente, eu começo a sentir algumas coisas. Mas se eu parar de sentir, eu acho que eu curei. Aí, de repente, volta de novo. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? Então, as pessoas elas têm que começar a buscar um pouco mais o autoconhecimento, né? Para entender o que está acontecendo com elas e, justamente, não minimizar, né? E trazer para próximo dela coisas positivas, né? Que aí, realmente, o andar das coisas vão ser diferentes. Com certeza. E um 2026 maravilhoso para todos nós, Isso, né? É mesmo. Com saúde mental, saúde física e tudo de bom. E assim, procurem ajuda. Há solução. Há solução. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Adorei a nossa entrevista, a nossa conversa. Muito bom. E o Band Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Aproveite seu final de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.